eu sou Miguel e hoje vou contar sobre o Brasil, o nosso país, onde eu moro e vivo. O Brasil foi descoberto no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral junto com a sua tripulação, mas muitos historiadores falam que não foi ele, mas sim Pacheco Pereira. Os portugueses descobriram que tinham vários índios morando no Brasil. E esses índios que estavam morando aqui no Brasil, eles confundiram com que eles estavam na Índia, então chamaram eles de índios e as mulheres são chamadas de índias. E outra coisa é que eles descobriram e começaram a levar vários para o Brasil nesta época. E eles só começaram a colonizar, ou seja, morar aqui no Brasil em 1530. Fizeram as capitanias hereditárias, que é este mapa aqui, mas não deu super certo. Então criaram um governo próprio, que não é ainda o Império nem a República, que era comandado por este cara aqui, Tomé de Souza. Outra coisa é que o Brasil começou a crescer muito, mas muito e muito. E foi nesta mesma época que foi criada o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão, que é este mapa aqui. E na época que o Brasil era elevado como Estado, a bandeira era esta. Outra coisa é que o nosso país foi um dos maiores países. Portugal descobriu ouro na região de Minas Gerais. E daí muita gente começou a morar lá em Minas Gerais. Mas as pessoas que moravam em Minas não ficavam satisfeitas de pegar o ouro que elas tinham. Então foi abrida a Inconfidência Mineira, que tem esta bandeira aqui. E um dos caras dessa Inconfidência era este cara, o Tiradentes. Depois do fim da Inconfidência, quando Portugal ganhou, eles prenderam várias pessoas dessa Inconfidência e o único que morreu foi Tiradentes. E hoje em dia o Tiradentes é um herói nacional brasileiro. Outra coisa é que depois disso aconteceu outras revoltas e essas coisas brasileiras. No ano de 1806, Napoleão Bonaparte, que é este cara aqui, que era imperador da França, fez bloqueio continental. Daí Portugal disse, se eu não fizesse bloqueio, então Napoleão declarou guerra a Portugal. Daí Portugal, a família real de Portugal, com 15.000 pessoas, foi morar para o Brasil. Para saber mais sobre a vida da família real de Portugal para o Brasil, eu vou recomendar esta história em quadrinhos, chamada Dom João Carioca, lançada em 2007, que vai contar toda a trajetória deles em Portugal. É uma maneira super divertida e foi feito pela Lília Martins Serres, que escreveu o livro, e o Spaca, que desenhou as ilustrações, e ele desenhou muito fiel na época. Ele tentou ser fiel com os personagens. Isso foi bom. Com o sucesso desse livro, saiu uma série de desenhos animados produzida pelo canal Futura no ano de 2009. Com a vinda da família real, o país virou mais europeu e começou a ter inovações que existem até hoje, que são super boas para o nosso país. O Brasil começou a ser mais europeu. E daí teve vinda de vários pintores. Um deles é o
Jean-Baptiste Debré, que é sobre a vida do Debré. Você tem que saber do livro que o Spark escreveu e desenhou os desenhos, que é o livro da vida do Debré no Brasil, que é um livro super legal. Eu não tenho aqui, mas eu recomendo para você saber como que ele chegou aqui no Brasil. E no ano de 1815, Dom João ele precisava voltar para Portugal, mas ele não conseguiu. Então ele criou o reino de Portugal, Brasil e Algarves. E na época que o Brasil participava desse reino, a bandeira do Brasil era esta, aqui. E o Brasil ficou muito tempo por lá, até que em 1820 os portugueses queriam a volta de Dom João para Portugal. Daí o Brasil começou a fazer manifestações e ele foi obrigado a voltar para Portugal. E deixou seu filho, Dom Pedro I, para assumir, para ser o príncipe regente do Brasil. Mas Portugal, anos depois, queria a volta de Dom Pedro também. Então, Dom Pedro ele fez o dia do fico e daí ele continuou ficando aqui no Brasil. Ele declarou independência do Brasil em 1822. E a independência foi muito importante, porque aí o Brasil virou um país independente, como que a gente conhece. Mas o Brasil, quando ele ficou independente, virou um império, não uma república, porque vários países estavam virando uma república, mas menos o Brasil, na época, não virou república. E na época do Império, a bandeira do Brasil era esta. E para saber mais sobre essas bandeiras brasileiras, você tem que ler este livro aqui, Almanaque das Bandeiras, que também fala sobre outras bandeiras de outros países, times de futebol, de todo tipo de bandeira que você imaginar. No ano de 1822, o Brasil foi reconhecido por Portugal a virar um país independente e ele precisou pagar uma taxa para virar independente. Horrível isso, né? E até que, com isso, neste mesmo ano de 1822, o Dom Pedro I virou imperador do Brasil. E em 1824 foi elaborada e foi lançada a primeira Constituição do Brasil, que tem essa capa aqui. Mas os caras que moravam aqui do Brasil não gostaram nada do quarto poder, que é o moderador, que nem existe mais, que dava total liberdade ao rei. Então, Pernambuco se revoltou outra vez, igualzinho em 1817, com a Revolução Pernambucana. E neste ano de 1824 foi feita a Confederação do Equador. E Pernambuco tentou ser independente, mas não conseguiu por causa das tropas de Dom Pedro I. Para Dom Pedro I não perder o trono, ele começou a andar pelo Brasil inteiro. Até que em 1825 aconteceu a Guerra da Cisplatina. O Brasil tinha a Cisplatina desde 1821 e a bandeira da Cisplatina era esta. E a Argentina queria a Cisplatina de volta. E aí começaram a ter a briga até que a Cisplatina ganhou e virou um país que muita gente conhece, chamado Uruguai. Todo mundo deve conhecer o Uruguai. Outra coisa que depois disso, em 1831, Dom Pedro I precisou abdicar do trono e deixou seu filho Dom Pedro II como imperador do Brasil. Então, o Brasil, nesta época, foi governado por vários regentes. E nesta época dos regentes, aconteceu duas separações entre duas províncias do Brasil.
A de Santa Catarina, em 1839, que essa independência dela durou poucos meses, e a de Rio Grande do Sul, em 1836. E ele só foi voltar a fazer parte do Brasil em 1845. O Dom Pedro II assumiu o trono com 14 anos de idade em 1840, com o golpe da maioridade. E daí começou a ser exportado muito café, mas muitão de café. Muito café mesmo. E daí, para você saber mais sobre a história de Dom Pedro II, eu recomendo este livro aqui. As Barbas do Imperador, que também é feito pelo Spaca. Que este livro aqui vai contar por que o Dom Pedro II virou imperador do Brasil e por que ele saiu do trono do Brasil. É recomendadíssimo. Mas a coisa mais importante do império dele foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 a 1870, onde o Brasil se juntou com a Argentina e o Uruguai para deter o Paraguai. Mas depois disso o exército brasileiro ficou muito desprezado. Daí aconteceu outras coisas, até que em 1889 o Brasil virou uma república com a proclamação de Deodoro da Fonseca. Vamos ir para a fase republicana brasileira. Para você saber mais sobre a República Brasileira, tem este livro aqui, 1889, que vai contar os últimos anos do Império de Dom Pedro II e como que foi feito a proclamação republicana. A primeira bandeira republicana nossa era essa, que só foi usada por 4 dias porque era super parecida com a bandeira estadunidense que muita gente conhece, que é esta. Então, 4 dias depois, foi substituída para essa, a bandeira atual brasileira. Com isso, os primeiros dias da República Brasileira eram anos era pessoas militares governando até virar uma democracia. Entre os anos de 1889 e 1930, o Brasil teve um período super ruim na República, que era o seguinte, que se chamava café com leite, onde primeiro iam alguém de São Paulo para governar o país, depois alguém de Minas Gerais, depois São Paulo, Minas Gerais, depois São Paulo, Minas Gerais. Esta bagunça, que é conhecida como café com leite. Outra coisa é que teve outras coisas importantes na história da República do Brasil, como a Guerra do Acre, onde o Acre sai da Bolívia e vira um estado brasileiro. Daí, nas eleições de 1930, foi Júlio Prestes versus Getúlio Vargas, esses dois caras aqui. E quem ganhou você acha que é o Getúlio Vargas, mas na verdade não, foi o Júlio Prestes. Mas aconteceu um outro golpe de Estado que derrubaram o presidente Washington. Não estou falando dos Estados Unidos, mas sim do Brasil. E daí Júlio Prestes nunca chegou no poder. Então Getúlio Vargas virou o nosso presidente. Daí começou a era Vargas do Brasil, onde ele só virou ditador em 1937. O cara, ele foi muito importante para o Brasil porque ele criou várias leis trabalhistas e ele começou a exportar muito café para os Estados Unidos e daí eles entraram para a Segunda Guerra Mundial e no 1935 Getúlio Vargas foi forçado a renunciar. Daí, em 1946, surgiu a República Nova,
que esta república nova elaborou uma nova Constituição de 1946, que é esta daqui. Aqui em 50, quem estava de volta? Getúlio Vargas, mas desta vez ele ganhou as eleições. E outra coisa é que com várias brigas do Getúlio, ele se suicidou em 1954. Daí, depois disso, o Brasil teve outros presidentes. Um dos importantes foi Juscelino Kubitschek, porque foi ele que fundou Brasília. E Juscelino Kubitschek é este cara aqui. Outra coisa é que teve outros governos e nos anos 60 muita gente tinha medo que o comunismo fosse implantado aqui no Brasil. Muita gente achava que isso aconteceria no governo de João Goulart, que é este cara aqui. E daí em 64 aconteceu a ditadura militar, que os militares tomaram o governo aqui no Brasil, mas eles ficaram 21 anos no governo. E quando os militares, aos poucos, foram deixando o poder, até que em 85 voltou a democracia aqui no Brasil. E aí, com isso, em 88 foi elaborada uma nova Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição atual, que é esta daqui. E daí teve outros presidentes, 2 impeachments do Collor, que é esse cara, e a Dilma, que foi a nossa primeira presidenta do Brasil, que é esta mulher aqui. Hoje em dia o nosso presidente é o Michel Temer, que é este cara aqui. Esta foi a história do Brasil. Valeu, tchau!